Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui, galera. Nesse vídeo aqui eu vou estar criando, só para vocês entenderem, né? Aqui eu estou com um diagrama, né? É o famoso DARE. Esse diagrama aqui, o que que ele é? É uma tabela, como se fosse um consultório médico, né? Onde tem a parte dos clientes, né? Aí tem a parte dos endereços dos clientes. E qualquer consultório médico onde você chega, em qualquer recepção, eles têm que fazer o cadastro seu, né, dos seus endereços. Também tem a questão do especialista que vai te atender, né, e tem todos os dados do especialista. Aí tem a tabela de prontuários, tem a tabela de atendimentos e a tabela de profissão, né, que no caso é a que se refere ao especialista, né? E a tabela de histórico de prontuários, porque todo prontuário ele gera um histórico, né? Então aqui, galera, o que que eu vou falar para vocês aqui? Sempre quando vocês verem um diagrama desse, deixa eu aumentar, dar um zoom aqui, porque eu acho que no vídeo fica melhor. Sempre quando vocês verem um diagrama desse, forem fazer uma tabela, que é a intenção do vídeo hoje, o que que vocês fazem? O primeiro detalhe é vocês olharem uma tabela que não tenha chave estrangeira. Lembrando que chave estrangeira é isso aqui, ó. É a Forge Key, né? Que é o FK. Toda tabela que não tiver FK, vocês começam por ela primeiro. Por exemplo, essa tabela aqui, ó, dê uma olhada nas tabelas, ó, tá vendo? Essa daqui não tem FK, essa aqui não tem FK, essa daqui já tem FK, que é ligada com essa, né? Então, basicamente, essas duas aqui iniciais não tem FK, certo? Então, eu tenho que começar por onde? Eu tenho que começar por aqui ou por aqui, né? Como essa daqui ela tá sozinha e não depende de ninguém, então o mais certo é criar ela, entendeu? Por que vocês começam criando primeiro uma tabela que está sozinha e que não dependa de ninguém? Porque aí vocês correm o risco de fazer, correm menos o risco, né? De relacionarem errado. Por exemplo, digamos que o que está vendo que essa tabela ela faz ligação com essa, e essa tabela ela também faz ligação com essa. Se dependendo da maneira que eu criei essa tabela aqui, se eu não fizer a ligação certa, vai me dar problema depois quando eu for criar essa tabela. Porque a chave estrangeira que eu vou criar dessa tabela aqui referente a essa não vai bater. Então é sempre bom, por questão de, enfim, de boas práticas, né? Fazer primeiro as tabelas que estão sozinhas, né? Que não tem chave estrangeira. Então, vou criar a tabela usuários, né? Lembrando que na onde tem o tyneint, eu vou colocar o boolean, né? O que significa o boolean? O boolean ele dá duas respostas, né? O verdadeiro ou falso, né? Ou true ou false. E aí, por que que eu vou colocar boolean aqui no caso, né? Porque assim, isso aqui é uma tabela de login que o usuário vai ter, né? Digamos que ele entre lá no consultório ou ele faça pelo celular dele, ele vai fazer uma tabela de login. Aonde que ele vai ter? Ele vai ter o ID dele, né? Que é um ID único, vai ter um e-mail, vai ter uma senha, vai ter um usuário. E aí, caso esse usuário ele queira deletar ou fazer um novo, vai ficar guardado um registro aqui, ó, nesse usuário deletado, tá vendo? E aí, toda vez que o usuário deletado ele tiver com um zero, significa que não tem nenhum usuário deletado. Agora, a partir do momento que tiver com o número um, significa que tem um usuário deletado. Então, por isso que eu vou deixar, aonde tem tyneint, eu vou colocar boolean, que significa, o boolean geralmente ele traz o verdadeiro ou falso. E aí, por padrão, ele traz como verdadeiro, que é true, zero, né? Porque não tem nenhuma resposta. Então, ele traz como verdadeiro nulo, né? Zero. Então, aqui vai ficar como zero. Deixa eu criar para mostrar para vocês melhor, né? Vamos lá. Vou criar a primeira tabela, que como eu disse para vocês, é a tabela isolada, né? Então, aqui eu dou um create, nananã, nananã, crio uma chave primária. Aí coloco os campos varchar, né? Note como não nulo. E aqui, como eu disse para vocês, o boolean ele vai permitir duas coisas, né? Ou true ou false. Mas como padrão, né, que é o default significa o quê? Se eu deixar padrão false, ele vai começar com zero aqui. Ou seja, toda tabela criada de um usuário vai ter como usuário deletado zero, que é o que eu quero, né, que é o correto, né? Então, vamos lá, vamos criar essa primeira aqui. Dá o Ctrl Enter, aí criou, tal. Vamos criar a segunda tabela, né? Que é a tabela endereços. Como eu disse para vocês, ela está sozinha por enquanto. Sozinha, quando eu falo, aqui não tem nenhuma FK dentro dela, tá vendo? As outras já tem. Essa daqui tem FK, não tem FK, então eu vou começar por ela.
Então, tabela endereços criada, certo? Essa aula aqui eu acho que vai demorar um pouquinho, mas vale a pena, viu, galera? Beleza, criei a terceira. Agora a terceira tabela é a tabela clientes. Vamos lá para a tabela clientes. Tabela clientes. Por que que eu vou criar essa terceira tabela aqui agora? Porque eu criei essa, certo? Então eu tenho que criar, não posso já criar essas aqui, ó. Até posso, mas não é legal. Se eu criar essa, qual que é a primeira que faz ligação com ela? Ou essa aqui. Então vou começar por essa aqui. Aí crio a tabela clientes, né? Criei a tabela clientes. Lembrando, galera, aqui, ó, Enum. O que que significa esse Enum? Vamos lá. O Enum, ele é um tipo de dado que ele armazena só os valores padrões que eu quero. Por exemplo, eu quero que na minha pesquisa de camisa só tenha camisa vermelha, camisa azul e camisa preta. Aí eu coloco os valores que eu quero aqui dentro como padrão, entendeu? Então, o Enum ele serve para isso, para você definir valores pré-estabelecidos padrões, né, que você quer, né? Então, beleza, criei essa chave estrangeira aqui. Agora eu vou criar essa outra tabela, que é a tabela profissões. Aí, tá vendo? Eu posso criar por essa aqui. Mas eu também poderia começar por essa, né? Mas eu vou começar por essa aqui. Ela também está fazendo ligação com aqui. Então, criei ela, certo? Agora eu vou criar a tabela especialistas, que é essa daqui, para dar continuidade à ligação dessa, né? Então, criei. Beleza. Agora, criar a tabela prontuários, que é essa daqui, ó. Prontuários, tá vendo? Por que que eu vou criar ela? Porque eu já criei essa. Então, tem que fazer ligação com a que eu já criei, certo? Então, prontuários. Certo? Criei, beleza. Agora. Galera, é sempre bom quando vocês criarem isso aqui, eu não esqueci de falar. Sempre quando vocês criarem uma tabela, já até falei em outros vídeos anteriores. É sempre bom vocês olharem como é que está a tabela, para ver se está tudo certo, se foi criado tudo certinho. E no Desk também, porque o Desk ele mostra o tipo de dado que tem a tabela, né? É sempre bom estar fazendo isso. Tanto para inserir um dado, como para criar uma tabela, enfim. É sempre bom olhar esses dois padrões aqui, ó. Para saber o que você está mexendo e o que está alterando, né? Então, o último foi pontuado. Agora, vou criar a tabela aqui. Atendimento, certo? Criei a tabela atendimentos. E a oitava tabela, que é a última, atendimentos. E a última é histórico de prontuário, certo? Histórico de prontuário. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui se está faltando mais alguma coisa. Não, não, não. Entendi aqui. Tá. Diferença que você não memória. Entendi. Tá. Depois eu explico isso aqui. Bom, então a intenção de hoje, galera, deixa eu só dar um select em todas as tabelas para vocês ficarem cientes do que eu fiz. Aqui, vou fazer aqui, né? Select. Então, PDL. Vamos para a primeira, usuários. Só para ver se ficou tudo certinho. Ó, criou certinho, né? Aí a segunda, endereços. Endereços. Criou certinho. Aí clientes. Clientes. Tabela clientes. Certo? Criou certinho, beleza. Tabela especialistas. Especialistas. Beleza. Tabela profissões. Profissões. Beleza. Tabela prontuários. Beleza. Tabela atendimentos. Atendimentos. Criou. Aí histórico de prontuário. Histórico. Deixa eu ver como é que tá. Históricos. Prontuários. Beleza, galera. Conferiu que todos foram criados, né?
Isso aqui é bastante interessante a criação desse banco, galera. Lembrando, só para vocês não confundirem, né? Que aqui onde tem tinyInt é para colocar booleano, né? Boolean, né? Como default, false, para começar com zero. E aqui onde tem enum é para definir, né, os padrões que eu quero, né? Como eu disse para vocês, o enum ele define os dados padrões que você quer que sejam visualizados, né? Ou que somente eles sejam escolhidos. Então, beleza, galera. Eu criei essa tabela aqui. Vai ser interessante a criação dessa tabela, porque eu vou fazer bastante coisa com essa tabela aqui, galera. Como eu disse para vocês, essa aqui é uma tabela de consultório, de dentista, enfim, qualquer consultório médico, né? Então, vou finalizar o vídeo aqui, ficou um pouco longo, mas dê uma olhada para quem não sabe como criar a tabela, alguns detalhes. E aí no outro vídeo eu vou mostrar umas coisas interessantes dessa tabela.